Bom dia a todos e a todos. Quando a Ana falou, além do coração bater forte, mal sabe ela que eu recebi aqui muito antes. Estou vendo a professora Márcia, foi da primeira turma de mestrado desta universidade, e o professor Gadotti, eu e um professor daqui, que não esqueço o nome, fomos da banca de seleção. E o mestrado daqui começou num diálogo entre o professor Eudes, que já está aposentado, João Eudes, e a FGV. E eu dei aula aqui durante um ano. Vinha dar aula toda semana ou cada 15 dias, e por isso me sinto em casa. É difícil negar um convite, pelo compromisso que a gente encontra aqui, e vejo aqui colegas, ex-colegas, mestrandos, doutorandos que passam na vida da gente, e aí a gente vê o currículo, né? E sempre penso isso, que Chico de Oliveira tem uma expressão muito bonita, diz que o diabo tem poder, não é porque é diabo, porque é velho, né? E o tema que está posto aqui, com todos esses grupos que se organizam frente a uma palavra, né? Frente Capixaba de Escola Democrática, Frente pela Liberdade Democrática, Fórum por Liberdades, etc. Isso me lembra que há pouco tempo eu participei no Rio, organizado por um conjunto de artistas, de um debate, que inclusive está no próprio YouTube, a minha pequena intervenção. É preciso falar de fascismo. Então, quando eu ouvi os colegas falar, na verdade, esse retomar da palavra democracia, escola democrática, sociedade democrática, mesmo numa sociedade que nós sabemos que a democracia sempre será relativa, capitalismo é antídoto da democracia. O historiador Hobsbawm diz que o mercado exclui como gás carbônico puro, mas a luta democrática é fundamental. Então, me sinto em casa, me sinto emocionado, e eu dizia aqui, chegando cedo, tomando um café, segundo, terceiro café da manhã, que eu estaria muito mais disposto de ouvir e tentar juntos buscar que lutas, que estratégias novas nós temos que enfrentar perante um contexto inédito na sociedade brasileira. Eu fiz o nível médio, 2 graduações, mestrado, doutorado, e boa parte da minha vida profissional sobre uma ditadura. Um dia que durou 21 anos, o documentário, belíssimo documentário sobre a ditadura. Mas ditadura é falta de hegemonia. O que é ditadura? Quando existe um equilíbrio de força na sociedade, que discutam projetos de sociedade, e que a classe dominante se apoia na dupla forma de violência do Estado: a violência das armas e a violência da lei. Então, as ditaduras têm prazo de validade, porque a sociedade se move e há um tempo em que há novos equilíbrios e novas forças. Também vários daqui somos da geração que participamos da luta contra a ditadura, dos porões da ditadura. Muitos dos nossos mestres foram exilados e outros ficaram. E portanto, a ditadura acabou. Entretanto, o momento que vivemos hoje é mais grave que a ditadura, porque a classe dominante brasileira, e na sua face de extrema direita, é governo pelo voto. Esse é um fato absolutamente novo, que nós temos que pensar isso. E é pelo voto em que sintetiza, do meu ponto de vista, 3 palavras que agridem o ser humano: a estupidez, a insensatez e a insanidade. A estupidez, acolho de um livro de Galino, um sociólogo italiano, que escreve um livro sobre a financiarização do mundo hoje.
a hegemonia do capital financeiro, para que os netos entendam o mundo, os netos do mundo. E ele define governos da estupidez humana, aqueles que só enxergam a ordem do mercado, não enxergam a sociedade, não enxergam direitos, não enxergam a vida. Se vocês ouvem os noticiários, as falas de quem de fato é o poder desse país, hoje se chama Guedes e Moro, né, que estruturam exatamente as duas mudanças fundamentais. Tudo é mercado e tudo é criminalizado quem luta contra o mercado. Os movimentos sociais, os sindicatos, etc. Os dois projetos que estão ali em contradição pelas lutas internas das quadrilhas, etc, mas são os dois projetos, só se fala neles. Ou vocês ouvem falar de escola pública, de direitos, etc. E o que é a insensatez? A insensatez é exatamente esses projetos, porque eles barram, interditam o futuro das gerações de jovens que estão aí e aquelas que vêm, pela educação, que eu vou falar logo, e pelas contra-reformas que estão postas aí. Esta é a insensatez. E a insanidade é exatamente a pedagogia do ódio, a eliminação do outro, etc. E gostaria então de tentar falar pouco, que é, primeiro, nós estamos falando de escola, mas a escola se define na sociedade, então nós temos que pensar a escola e a sociedade. Mas vou começar pela escola. O que define a escola na modernidade? Dentro do projeto iluminista da burguesia revolucionária. Sim, revolucionária em relação ao Estado absolutista, ao criacionismo como ciência, ou a ciência sendo subsumida pela metafísica, o fim da própria escravidão como necessidade da ideologia da liberdade, de todo mundo é livre, e o argumento hoje da meritocracia, enfim, o próprio Marx vai dizer que nesse sentido a burguesia foi revolucionária, mas manteve a estrutura de classe. E classe é uma relação de força, de poder assimétrica. Pois bem, a escola nasce como uma instituição da sociedade para que as gerações de crianças e adolescentes passassem nela, entendessem a diversidade da sociedade, se educassem pela diversidade da sociedade e se apropriassem dos valores e dos conhecimentos que aquela sociedade pode produzir em determinado tempo histórico. Portanto, a escola é uma instituição da sociedade. E o caráter laico é exatamente em contraponto àquilo que era antes o poder total da igreja. A verdade histórica era a verdade revelada, agora a verdade metafísica. A igreja mandou a fogueira, gente, torturou. É só passar na Europa para ver onde era um centro de inquisição da própria igreja, né? Pois bem, então, esta marca de laicidade implica o quê? Que a escola é um espaço do dissenso e que se busca qualificar esse dissenso, e não da própria, digamos, do uníssono, etc. Como em nossa sociedade essa escola nunca foi implantada. O Darcy Ribeiro tinha uma frase que dizia, um pensamento que dizia que a negação da escola básica para a maior parte dos jovens brasileiros, hoje metade dos jovens estão dentro da escola de ensino médio, e aqueles que estão dentro do ensino médio, os profissionais que atuam nela, têm que ser heróis para manter esses jovens dentro da escola, porque não são escolas, não tem mínima condição às vezes de acolher o professor, o jovem, etc. E podem oferecer com restrição, digamos, aquilo que a sociedade
poderia oferecer, em termos de laboratórios, em termos de espaço para lazer, arte, cultura, etc. O que é uma escola clássica? Eu passei em 2017 8 países do norte da Europa, indo à escola. O menino entra lá, aprende a costurar, fica o dia todo, fazer comida, aprende a nadar onde não tem mar. Aqui nós temos todo o litoral do mar, tem gente que se afoga, porque a pessoa não tem como aprender a nadar, etc. Então, a escola é um espaço civilizatório, e a escola pública poderia ser espaço exatamente de poder fazer que jovens, como eu, que entrei numa escola clássica, saído do campo, todos poderiam se transformar em pessoas de cultura, de conhecimento, mesmo que fosse para trabalhar na lavoura ou cuidar de gado. A universidade não é só, o estudo não é só para o mercado de trabalho, isso é um fetiche, é para a vida, é para a cultura, é para a humanização, etc. Por que no Brasil nós não tivemos isso? Vejam vocês que nós fomos colonizados por 4 nações e depois tivemos 400 anos de escravidão. Portanto, o DNA da classe dominante, que está aí hoje violenta e cada vez mais violenta, é de que o outro é um objeto, o escravo é um meio de produção. Matar um escravo era mais grave do que matar um cachorro, porque o escravo não tinha direitos cívicos, assim como o índio. O índio entra como cidadão no Brasil quando? Em 88. No Brasil a mulher tinha direito a voto só a partir de 32, teve direito a voto, porque a mulher era entendida como não crível e menos capaz. Esta é a sociedade brasileira. Este é o porão, o inconsciente do autoritarismo. E ele se expressa como? Cito mais uma vez meu grande mestre Chico de Oliveira. No século XX nós tivemos 1/3 do século XX sob ditadura. E um golpe institucional a cada 3 anos, nos narra o professor Francisco de Oliveira. Tomando a ditadura de 64, é o primeiro momento onde se busca calar o opositor, se busca calar o divergente, se busca impor a mordaça. Como, por exemplo, o ato institucional número 5 de 68, um ato que gerou um medo. Eu era estudante à época, e que qualquer coisa divergente se ameaçava com o ato institucional, que era perder a matrícula, ou era ser cassado, ou era perder o emprego, etc, etc, etc. E como se doutrinava moral e cívica. Problemas brasileiros. Durante o mestrado na FGV, nós tínhamos a aula de problemas brasileiros, que era a moral e cívica do ensino superior, etc. A gente não podia fazer pergunta ao professor, podia escrever a pergunta e ouvir o que não queria e não podia rebater. Isto foi a ditadura. Entretanto, a ditadura foi sendo corroída nas suas contradições e corroída nas lutas. E nós tivemos a década de 80 de expressão, de embate, de lutas por ideias, e a Constituição tem um avanço significativo na conquista dos direitos sociais, econômicos, sociais e subjetivos na letra. Porque Fábio Conde Comparato, num pequeno texto que vocês podem acessar na internet, as 2 constituições, vai mostrar que desde o Império até a de 88, sempre a classe dominante incorporou na Constituição Oficial avanços das lutas populares. Mas o que sempre praticou foi uma Constituição subliminar. Veja 88. A Constituição, por exemplo, diz que nós teríamos que fazer uma regulação da mídia, uma regulação democrática da mídia.
um imposto sobre as grandes fortunas, enfim, várias medidas. Nenhuma delas foi tomada. E desde Collor, no dia seguinte da Constituição, o que Collor disse? De que queria aplicar aqui o credo do neoliberalismo, né? Sair de um país que produzia carroças, etc, etc. Foi incapaz de fazer isso e por isso foi defenestrado. Collor, contraditoriamente, foi deposto pela Globo e pela esquerda, ou seja, pelo capital e pela esquerda. Essas contradições não é porque nós estamos apoiando o capital, é porque as razões que nós o depunhamos eram umas, e as razões que o capital estava depondo eram outras. Esse senhor que ganhou a presidência, que envergonha o Brasil, vai ficar no poder um mandato ou 2 mandatos se fizer o que o capital quer e que a sociedade não tenha força de mudar como se mudou a ditadura. Por quê? Porque o capital pode ter um poste. O capital governa com a ditadura ou com a democracia, uma democracia entre aspas. Então, nesse contexto da década de 90 é que nós tivemos o primeiro momento do golpe de 2016 e a gênese desse governo. A gênese desse governo, e paradoxalmente, exatamente, os partidos que venderam o Brasil na década de 90, que são os intelectuais do golpe de 2016, foram derrotados. O último é o PMDB, que está aí sendo preso, o bloco todo, não é verdade? Então vejam que as forças que estão ali são tão à extrema direita que estão exterminando não só as petralhas, e petralha é um signo. Petralha não é PT. Petralha se estendeu para o pensamento divergente. O Boulos é petralha. A Jandira é petralha. Para citar pessoas, enfim. Então é um signo. Nós temos que estudar isso como signo. Mas não só eles. Estão exatamente prendendo os governadores do PDS, PSDB, etc. Então são sinais que nós temos que ler. Que poder é este que tem este poder? E volto a dizer, com 2 vertentes: o ultraliberalismo do Guedes e a insanidade de querer combater qualquer pensamento divergente. Justiça, diz Veríssimo, é signo de inimigo. Um belo texto sobre o ódio. Quem defende justiça é signo de ser odiado ou eliminado. Então, o que nós tivemos? Um oásis contraditório. Nós temos que ter mais calma para analisar o período Lula e Dilma. Tem muita coisa apressada nisso. Temos que fazer crítica. Eu acho que pensar, isso também nos faz pensar. Se é verdade, e é verdade, que o governo Lula e Dilma não contrariarem fundamentalmente o núcleo duro do capital financeiro, o que faz com que eles sejam tão odiados e Lula só sairá da prisão provavelmente levado, dentro desse contexto, levado e sem vida, por mais luta que a gente queira, porque esse poder, ele é um símbolo que não pode sair daí. E a desmoralização que a Lava Jato levou, que utilizaram como a mídia diz, os mesmos expedientes de corrupção, pegar dinheiro, nunca foi feito isso. Um grupo faz um acordo com outro país, arrepio de todas as leis e pega um fundo. Para que esse fundo? Para criar lá exatamente um poder paralelo na sociedade. Então, esse contexto do governo Lula é um contexto em que a classe dominante brasileira percebe que precisa se estruturar organicamente.
E é na educação em que ela apresenta a sua face. 2003, Todos pela Educação. Em cima do quê? De um advogado que disse que a filha dele estava sendo contrariada em seus valores familiares. E organiza lá, então, aquilo que depois vira uma escola sem partido e que tem um decálogo de coisas absurdas do ponto de vista da democracia relativa numa sociedade capitalista. Mas em seguida organiza-se o quê? O Todos pela Educação. Quem é da área sabe que a Unesco e o Congresso que debateu a democratização da educação na Unesco dizia educação para todos. Veja a mudança. Educação para todos é uma coisa, eu quero todos na escola, eu quero todos na escola uma educação que tenha igualdade de oportunidade, de conhecimento, etc. A outra coisa é dizer, não, agora nós todos estamos defendendo a educação. E quem são eles todos? Itaú, ABAC, enfim, 14 grandes empresas do capital industrial e do capital financeiro e 18 institutos que vendem material escolar. Veja o que o MEC está fazendo agora. Vou fazer uma ponte, eu não cheguei lá, né? Mas criou uma comissão secreta, porque não se sabe os nomes, e também não vão publicar quais as perguntas que vão ser, as questões que vão ser tiradas do Enem. Mas ao mesmo tempo, isto vai autorizar quais os livros depois que o MEC vai autorizar comprar. Então, tudo começa a ser negócio, mas o Escola Sem Partido, então, se organiza e o Todos por Educação. São dois movimentos que têm unidade na sua diversidade. Eles brigam até entre eles, mas tem uma unidade visceral. Então, foi dentro do governo, dos 14 anos de governo com base popular, com divergência, etc., que a classe dominante brasileira se organizou mais de forma coesa, do meu ponto de vista, no campo da educação. E com o golpe começou a fazer a pauta não completada no governo Fernando Henrique Cardoso. Na área de educação, não por acaso, Maria Helena Guimarães foi imediatamente posta como secretária-geral do MEC. Eu diria que se vivo estivesse Paulo Renato, estaria lá, mas ela era a encarnação dele. E o que fez a primeira coisa? A primeira coisa foi agredir todos aqueles avanços, pequenos e razoáveis avanços que houve nessa gestão. Como? Os institutos federais, por exemplo. Os institutos federais têm N contradições, têm N problemas, mas foi a política pública de nível médio mais universal de toda a história brasileira. Eu estou indo a Rondônia, porque há 2 anos o diretor lá me diz, vem ali, Gaudêncio, porque tem 22 comunidades indígenas com dialetos diferentes lá dentro e professores acolhendo esses quilombolas, comunidades quilombolas. Portanto, os institutos estão como inimigos da proposta da década de 90. E do ensino médio integrado, né, que é uma tautologia epistemológica. A realidade é integrada, mas são formas estratégicas. Não querem a palavra escola unitária, não querem educação integral, não querem, enfim, vamos usar um mecanismo. Mas para quem estuda, tudo é integrado. A gente é uma unidade do universo, né? Pois bem, o golpe então faz a contra-reforma, a emenda constitucional 95. O que é? O que significa dizer que por 20 anos você não vai fazer mais nenhum aumento na escola, no setor público, não é na escola? O
que significa se o PIB cresce 2%, que são bilhões e trilhões de reais? Para quem fica isso? Mercado. Mas com o golpe foi além disso. Não mais só se dá aumento, não se faz mais concurso. Não se faz mais concurso. Se tiram todas as gratificações de direções, coordenações, e está asfixiando a universidade pública. Os institutos federais, asfixiando. Eu acho que a gente não se deu conta ainda que todo dia há uma medida, professor, tirando direitos e, portanto, nos encurralando. A contra-reforma do ensino médio, o que é? É abrir o ensino médio à distância. É ter um conjunto mínimo de disciplinas obrigatórias e o resto vai se distribuindo por aí e abrindo o mercado para onde se pode oferecer o itinerário mais fácil no Estado, que é a educação profissional e técnica. Tenho aqui mestres que estudam isso, etc. Então eu queria sintetizar rapidamente que nós estamos sendo cerceados por três fundamentalismos. O fundamentalismo econômico, que, como nunca, tudo é mercado. O Guedes lá nos Estados Unidos agora passou na boca do presidente dizendo: venha, que lá no Brasil agora é tudo livre. Cedeu Alcântara, cedeu os vistos e recebeu a promessa de que? Promessa. É vexatório. Como diz Jandir numa fala aqui no Congresso, foi uma genuflexão. E quem tem tradição cristã sabe que é curvar-se perante o Deus, né? É mais que ajoelhar-se, é ajoelhar-se e fazer a referência. Então esse núcleo, eu queria chamar a atenção que esse é o núcleo de poder mundo. O Guedes não é brasileiro, é alguém que nasceu no Brasil e que tem a alma do capital, tem o sangue do capital, só enxerga. Fez isso no Chile, gente. Ele é tão truculento, tão asqueroso na expressão, que diz: é 1 trilhão, que fetiche é este? 1 trilhão, mas por que 1 trilhão? Não podia ser 999, como é propaganda enganosa? Não, ele diz 1 trilhão. Tirar da onde? Do futuro da vida. Vejam vocês, meu médico descobriu que o meu coração de vez em quando acelera um pouco demais. E chama lá febrilização. Não tem problema, a tua idade não tem problema, isso é da idade. Mas o problema é o seguinte, que quando o coração acelera depois dá uma paradinha, forma lá umas bolhas. E se essas bolhas grudarem no teu ventrículo, depois desgrudarem, você pode morrer sem saber de embolia. Ou muita gente morre de infarto porque não sabe e não fez check-up, etc. Agora, tem um remedinho que eu estou carregando aqui no bolso, que se toma, não adianta aspirina, não adianta limão, ajuda. Mas toma isso aí que você vai, disso você não vai morrer. Só que é R$300, 28 pastilhas. Ah, mas para diminuir um pouco o ritmo, para você também não ficar, eu não sinto porcaria, eu ia falar palavrão, não sinto nada de ritmo. Não, você tem, olha aqui. Então toma esse outro aqui, mais R$100. Isto é, aquilo que o Guedes diz, que grande parte dos brasileiros, uma sociedade que não gera emprego, que não dá para fazer capitalização, tem dívida. Ele está dizendo, grande parte dos brasileiros insolícitos que estão nascendo dos nossos netos, Márcio, dos nossos netos, vão ter R$400. Isto é, vão poder comprar o remédio se tiver para o coração. Isso é insanidade. Isso é crime. Isso é crime e insanidade. Estão decretando a morte na pressão de lei. Quem são os timoeiros disso? O Guedes. Como você mantém isso? Com violência institucionalizada do Estado. É o pacote do Moro. Este é o canal, é isto que nós temos que prestar atenção. Qual é o outro núcleo?
o núcleo ideológico, o núcleo do ódio, o núcleo partidário, que adversário é uma coisa, hoje não é adversário, é inimigo. A esquerda tem que ser eliminada, gente, isso que se diz. A Unasul, está ali ontem o presidente dizendo, a Unasul está morta. Paulo Freire tem que ser eliminado. Marxismo cultural, não sabe o que é marxismo e nem cultural, e usa o marxismo cultural. Marxismo cultural é qualquer coisa que você... É o Paulo Freire. E portanto, é eliminar o adversário, e isto é proto-fascista. A conferência do meu grupo de pesquisa, do Grupo de Trabalho e Educação, me pediram para fazer um texto sobre exatamente o fascismo e a educação. E isto não é que a gente tem que dizer que é o mesmo modelo italiano, etc. Mas são exatamente as formas fascistas de relações sociais. A sociedade brasileira está ali publicizando isso. Não é só nas redes. Está dito. É dito para o chefe maior do Estado eliminar Paulo Freire da literatura, eliminar a esquerda, não é combater. Lê-se Oxalá ele, Bobbio pelo menos, Bobbio, um liberal, diz, por favor, mantenham os nomes esquerda e direita, que são signos. Me perguntaram aí, o sindicato da Senasef, né, que o presidente disse que quer eliminar todo o ativismo, se é possível isso. E eu respondi num pequeno vídeo, isso é a falta de uma cultura humana e histórica brutal, é um analfabetismo humano. Não vai conseguir isso, estamos aqui por isso, não é verdade? Então quem é o núcleo disso aí? É o ministro da Educação, a ministra da Mulher, dos Direitos Humanos e da Goiaba, e o samba do crioulo bêbado e do brancão bêbado, essa mulher que entrou e me disseram que não emplacou, que já tiraram, que disse o seguinte: foi Deus que criou a matemática, Deus criou a geografia. Coitado do Deus, coitado. Que Deus dos indígenas? Quem Deus da Umbanda? Quem Deus da igreja? Que Deus é esse? Esse é o núcleo. É um núcleo que muitos dizem que é para distrair. Acho que não, porque isso penetra exatamente. Este é o plus da escola sem partido, porque penetra também numa sociedade moralista, numa sociedade conservadora. Querem ver por que tem tanta aderência, tem tanto apoio? Qual é o vetor que trabalha na mídia e na mentalidade para criar um senso comum? É corrupção, imaginando que esse é o maior problema do Brasil. A corrupção não é o maior problema do Brasil. O maior problema do Brasil se chama capital financeiro, dívida interna, grandes fortunas, evasão de divisas, enfim, isso. A corrupção tem que ser combatida, sim, mas ela é uma titica perante isso. Para a outra, a insegurança. Então, a população das grandes cidades é amordaçada. Então se promete que segurança. O que é segurança? Matar parte dessa população, no fundo, porque são essas populações jovens que vivem no desespero e apanham. Eu fiz uma pesquisa sobre jovens, e jovens de classe popular e que chegam na universidade. Essa pesquisa se chama Juventude com Vida Provisória em Suspenso. E eu tenho uma filha que fez cinema e fiz aí um documentário de 50 minutos. E está até no YouTube. Um jovem que eu entrevistei lá, que trabalhava numa venda de gelo, carregar gelo, menino negro, ele aparece no vídeo, dá uma entrevista, etc, etc. Esse menino saiu do gelo porque engravidou a menina. Aí entrou no quê? Entrou no face. E ontem eu soube, ele está preso.
porque ele e um colega mataram um policial. Aí não sabe quem é quem. Então a gente diz, qual é a visão que a sociedade tem disso? Ele tem que estar na prisão. Eu não sei se ele tem que estar na prisão. Porque se for lá na Sagrada Família, texto escrito por Marx e Engels, na página 150, ele vai dizer o seguinte: se o ser humano não é de fato livre, e não tem as condições de ser livre, como? Como é que você é livre se não tem o que comer? Como é que você é livre se não tem o que vestir? Como é que você é livre se não tem o que ter um teto? Essa é uma base das coisas necessárias. Então, se você não é livre, o crime não podia ser julgado individualmente, tinha que ser julgado socialmente. O crime, portanto, é uma produção social, não individual. Ele se manifesta, é assim como a subjetividade. A subjetividade não é uma criação de um espírito, é aquilo que nós objetivamos em nós daquilo que está na realidade. Eu nasci num lugar onde todo mundo era católico, apostólico e romano, e portanto eu subjetivei a religião católica. A minha esposa subjetivou a religião batista. Eu subjetivei uma linguagem dialeto do norte da Itália. Aqui temos grandes parceiros, né, João? Aqui na região de italianos. Temos cosa femo, bruta gente, maledete governante. Até os 7 anos eu falava isso. Mas eu e a torcida do Botafogo de lá. Porque todos, era impossível não ser dialeto. E dialeto não é só uma linguagem, é uma cultura, é um gesto, etc, etc. Então, a população subjetiva ao crime é alguém que o comete, mas quem o produziu não foi ele. Foi uma sociedade de violência nesse sujeito. Então, e logo no parágrafo seguinte diz o seguinte: já que somos seres sociais, a nossa tarefa é formar humanamente as condições sociais. Portanto, o que está se tirando hoje é exatamente isso. Então nós vamos ter mais crimes, vamos ter mais gente desesperada, etc. E por fim, nesse conjunto de amedrontar o professor, da mordaça, etc, etc, está o fundamentalismo religioso. Espiritualidade é uma coisa, religião é outra coisa. Eu tenho amigos meus ateus e profundamente espirituais. O fundamentalismo religioso mata também, né? E são, na verdade, setores de uma violência sobre os pobres que nós não podemos aceitar, mas nós não temos ainda instrumentos. Por exemplo, de vez em quando eu vejo esses pastores com uma multidão, com uma ferramenta que é a televisão, dizendo o seguinte: esses dias vi isso, peguem um aluguel de um ano, melhor, de um mês, peguem o aluguel de um mês e coloquem num envelope e ofereça a Deus para ter um dia a casa própria. É um coitado que não consegue pagar o aluguel e está tão violentado que ele vai fazer isso. Ou então, você é um pecador, você está assim porque é pecador, você está com o demo dentro, pegue esse sabonete por R$50 que você vai lavar os pecados. Sim, é isso, todo dia, toda noite, muitas vezes, em cima de quem? De quem está aí desesperado. Então o fundamentalismo religioso, vem aí a ideologia de gênero. O ódio ao LGTB. Esses dias eu perguntando por um homossexual em Belo Horizonte que estavam lutando para fazer um fórum ser legitimado um fórum em defesa dos homossexuais. No interior, esse rapaz, perguntei a ele e depois falei: você sempre se sentiu homossexual? Não. Eu me descobri homossexual. Então, eu não posso atribuir a uma divindade ou a um erro. Nós somos seres
sociais e biológicos. E se a gente vai lá em Lukács, a gente pode ver que pode haver mutações das quais nós não temos controle, por uma relação entre a biologia. Agora, se eu digo que foi Deus que criou homem e mulher, isso tem que... por isso que eu tenho que odiar o outro. Então querer interpretar o mundo social e o mundo biológico por uma metafísica. E é isso que está sendo imposto. Então, a crença, eu estudei com padrecos. E o seminário me ajudou a entender, primeiro, que as religiões são tão humanas quanto o meu Botafogo. Sim, sim, a religião é uma criação social. A fé é outra coisa, você crê ou não crê. Quando morreu meu pai, eu quis questioná-lo. Lá na roça, sempre ia nas férias e andava a cavalo com ele na roça. Não era grande a roça não, era minifúndio mesmo. Era rápido passar a roça. E ele gostava de... não fumava, mas eu levava um charuto, não tão pouco fumava, mas levava um charuto para queimar. E a gente ia, sentava lá na sombra, deixava o cavalo e conversa. Quando ele morreu, eu fiquei uma semana lá com a mãe, peguei o cavalo, fui lá, eu e o cavalo, e sentei lá. Digo, velho, me disse se tem alguma merda lá por cima. Não veio. Então, ou eu creio ou não creio. Eu perdi o irmão e aí o padre, esse irmão era católico, disse o seguinte: esse cara que está aí, agora que não está aqui, ele já não tem mais dúvida, nós é que temos todas as dúvidas. E por isso que existem os mitos de origem e de fim. Nós não podemos impor isso, porque eu vou impor o meu mito, o teu mito, e eu vou... Aí é guerra de religiões. Então, esse o caldo em que, ao golpe de 16, que tinha um vetor de centro-direita, se dá um vetor de extrema-direita. E isto está orientando e radicalizando o quê? As teses mais absurdas do Escola Sem Partido. Desconectar, educar de ensinar. Está aí o neutro, né? Muito legal a carta aqui da frente. Eu já li, espetacular a carta. Carta exatamente como é que é possível ser neutro? Nada do que eu falei aqui é neutro. E o contraponto tampouco é neutro. Não é verdade? Então, agora, o que nós temos que entender, eu acho que o Saviani fez um papel excelente quando escreve aquele livrinho, Escola e Democracia, 10 teses ou 11, não é 10 ou 11? 11, eu perdi uma, porque as teses do Feuerbach, senão não seria o Renevalo, né? 11 teses sobre escola e política. A escola é política, não é porque tem um partido. Ali eles trabalham maquiavelicamente partido. Eu desafio a qualquer cidadão brasileiro a encontrar uma escola no mundo, no Brasil, que seja de um partido. Escola pública. Escola que tem partido religioso, eu sei. Escola batista, escola franciscana, é partido. É um partido, não é partido político, mas é um núcleo que define que é aquilo e ponto. Agora, escola pública, existe escola do PSDB? Não. Então, é a manipulação de conceito, assim como usa palavras como a escola e passa a ideia que é partido. Então, se eu falo alguma coisa que traz um contraponto, olha, ele tem partido. Então, educar. Agora, o que é mais grave, eu diria o seguinte, que a escola pública tem que ser regulada pelo Código do Consumidor. Outro, os pais são donos dos filhos. E assim vai, asneira por asneira. Agora, veja se nós vamos lá nesse livrinho que
que a gente organizou, eu escrevo um texto que é Escola Democrática em Contexto Antidemocrático. Se a gente vai aos clássicos liberais, como Durkheim, ele vai dizer, em outras palavras, a escola é fundamental para arrancar os filhos do mundo privado da família. Porque o mundo privado da família vai ter uma religião, vai ter um time de futebol, vai ter um código cultural, vai ser branco, vai ser amarelo, etc. E se eu formo só nesses valores, eu formo pessoas absolutamente antidemocráticas, incapazes de viver em sociedade. Então Durkheim diz: a escola é um espaço de socialização. Ele é o pai da sociologia da educação. É um espaço onde a criança tem que conviver com o divergente. Estou lá com um netinho de 7 meses, foi ontem primeira experiência na escola. Levou uma porrada foi brincar o brinquedinho, pau! Isso é escola. Eu não sou rei da cocada com o vovô babando em cima, a mamãe babando em cima, o tio babando em cima, aí vira mamífero de luxo. Agora, vá para a escola, enfrente o outro, vai te olhar, narigudo. Isso é escola. E portanto, olha aí o que querem agora. Tem um congresso para votar escola, família escola. Isto é, legalizar que os pais têm o direito de fazer a escola dos filhos em casa. Nós vamos criar monstruosidade. Qual é o argumento? Vem lá dos moralistas americanos. 2 argumentos. Primeiro é classe média alta. Primeiro, esses serão educados nos valores da família. Segundo, eu posso viajar com o filho quando quero, que a lei não me impede presença, etc. Os 2 argumentos fundamentais. Está aí no Congresso. Eu participei de uma qualificação há pouco tempo lá de uma menina que está defendendo uma tese sobre esses projetos no Brasil. Então, são várias frentes que nós temos que combater. Já falei muito, então vou concluir. O que fazer? Nós temos lutas. O velho Marx dizia o seguinte: me perdoe porque agora eu vou citá-lo muito mais do que eu citava. Se é para difundir cultura marxista, vamos ensinar um pouco para esses caras. Então, não que Marx seja o único que faça isso, não levem isso. Marx dizia: começar pela educação e pela sociedade. É a sociedade que muda a educação ou a educação que muda a sociedade? Isso. A educação muda a sociedade e a sociedade muda a educação. Então temos que partir dos dois pontos ao mesmo tempo. Então, nós temos que ter clareza das lutas mais amplas da sociedade. Eu hoje vou dizer, onde eu vejo força heterogênea, dispara, tem dissenso, mas que está criando consenso, é a Frente Brasil Popular. A Frente Brasil Popular reúne 70 movimentos sindicais, populares, partidos políticos. Nós temos, do meu ponto de vista, seja qual for a ideologia comunista, socialista, social-democrata, é ali que nós podemos unir força, massa, no dissenso, buscando consensos contra as contra-reformas. Se tem alguém que é a favor de qualquer uma dessas contra-reformas, é porque ele está do outro lado. Não é verdade? Então nós temos que agregar isso. Do ponto de vista da escola, acho que isso que está sendo feito. O professor Pena, que organiza, é um jovem professor, inclusive ele tem umas teses que de início eu achava meio malucas, né? No bom sentido, né? Ele diz: não, nós temos que ouvir esses caras, temos que dialogar, e dialogar não significa concordar. E ele tem feito exercício com os professores, né? Professores que são favoráveis, tem muito professor favorável, porque é isso mesmo. Às vezes o exagero de algum professor é tomado como geral, né? E diz: mas a senhora viu algum professor, alguma professora fazer isso? A senhora viu algum professor ser estuprador, ser ideólogo, ser doutrinador?
A senhora vai à sua escola e vê, aí o pai e a mãe. Então, há um trabalho da frente para ser feito com as famílias, os pais, fazendo um textozinho tipo esse. Então, nós temos que buscar estratégias de desconstruir. Eles não estão dizendo que vão querer desconstruir o que nós construímos. Então, antídoto nosso é tentar desconstruir o que eles constroem. E isso tem que ter a paciência de Jó, tem que ter persistência e tem que ter organização, não é verdade? Por quê? Chomsky, eu estava com uma conferência em Havana do Clarkson, e Chomsky fez uma conferência magistral. O título: a violência e o medo como governo do mundo. A violência e o medo como governo do mundo. A violência e o medo são antídotos à política. Você não vai à passeata porque tem medo da violência. Você não fala porque tem medo de perder o emprego. Olhem o que a mídia, os grandes telejornais passam diuturnamente. A maior parte da pauta é violência e ou Lava Jato, Lava Jato, Lava Jato. Isso é uma forma de violência, é uma forma. Então, nós temos que enfrentar a intimidação. Nós estamos num governo de intimidação, de várias formas. A propaganda era isso, não era isso? Armas. A última semana antes da eleição, a coisa era explosiva. Porque o que passava? Vamos ver. Se perdermos, é porque fraudaram. E foram em quantas universidades? Em várias universidades e institutos federais, arrancando, amedrontando. Aquilo foi para nós ótimo, porque o Supremo deu um passo à frente. Mas na reunião de pesquisa do TESE, que vários daqui participam, uma menina que usa cabelo, como é que se chama aquele cabelo? Enorme. Eu sempre peço emprestado um pouco dela para mim, né? Tento arrancar um para enxertar. Ela chegou tremendo, porque na rua diz: vai chegar teu dia. Na rua, vindo à reunião. Esta era o fato de ser negra e usar uma expressão, era a ameaça. Assim como o fato de ser lésbica, ou homossexual, ou travesti, etc, etc. Então, esse é o limite, isto é fascismo. Com todas as letras. E nós precisamos, então, nos defender na sociedade, mas também nos defender juridicamente. Então, uma das coisas que nós temos que pautar hoje é que individualmente nós temos medo, mas coletivamente nós criamos força. Nós temos que criar força jurídica, força de massa, etc. E vejam vocês, hoje está previsto aqui um temporal. Eu estou preocupado. A mídia erra também, né, nesse ponto. E em todos os outros, quase. O que é a roça? A roça, ela é distante, tem morro, o trovão é forte. Se vocês observarem, o temporal mais brutal é quando os animais começam a ficar tensos e recolher o gado, por exemplo. Quando começa a ameaça de um temporal, se ele está lá no fundo do curral, ele vai procurar o estábulo. Isso é uma observação da infância minha. E o pai já dizia: olha, vem trovoada grande. Então é um pouco uma metáfora dura, né? Mas nós temos que imitar um pouco, nos agregar. Essa ideia de dar a mão, mas agregar mais gente. Agregar o divergente até o possível. Agregar o divergente até o possível numa agenda que nos coloque pelo menos no plano do Estado de Direito. No plano, porque não é o voto que ipso fato dá o Estado de Direito. No que eu leio sobre estado de exceção, nós estamos com estado de exceção. As instituições funcionam pautadas. Ou vocês acham que quando o Toffoli tinha lá um general perto e que naquela questão
do Marco Aurélio que poderia libertar o Lula, vocês acham que permitiria libertar o Lula? Não. Por quê? Olha o símbolo. Porque o presidente do Supremo tem que ter um assessor militar. Então, nós vivemos hoje com muitas contradições, e as contradições são favoráveis nesse sentido, são boas, né? Oxalá que aumentem as contradições, mas vendo isso nós temos que enfrentar, porque a intimidação é uma tática para não haver mobilização política, para não haver luta, etc, etc. Além das medidas para asfixiar a universidade, asfixiar onde se elabora o pensamento divergente, asfixiar os movimentos sociais, os sindicatos, etc, etc. Recomendo a vocês a lerem um pequeno texto do Miyakoto, que eu sempre o cito nessa situação, Murar o Medo. E ele conclui o texto dele, vou ler, citando Galeano, o nosso grande intelectual latino-americano, poeta, amante da poesia, da literatura, etc. Ele citarei Galeano, abre aspas: os que trabalham têm medo de perder o trabalho, os que não trabalham têm medo de nunca encontrar trabalho. Quando não tem medo da fome, tem medo da comida. Os civis têm medo dos militares, os militares têm medo da falta de armas, e as armas têm medo de falta de guerras. E o Miyakoto fecha aspas e acrescenta: e se calhar, acrescentaria agora eu, há quem tenha medo que o medo acabe. Portanto, eu acho que esta é um dos pontos que nós temos que enfrentar. Como ajudar a grande massa de professores, de militantes, a não caírem na pedagogia do medo, e tampouco na pedagogia do ódio, porque a nossa pedagogia é da cooperação, a nossa pedagogia é da justiça e dos direitos universais, dos direitos sociais, dos direitos subjetivos e, portanto, daquilo que é possível numa sociedade, ainda que restrita, mas democrática. Agradeço a oportunidade de poder expressar isso, e eu acho que é um pouco aquilo que eu dizia aqui para os companheiros. Vamos agora, se tempo e disponibilidade vocês tiverem, ouvir outros companheiros, sugestões, ponderações, etc., para sair daqui com mais elementos, para ir onde nós estivermos, seja na reunião do síndico, né, que aí também se expressa isso tudo, colocar um contraponto que nos dê energia, e que aí a gente tenha os 3 elementos da luta política que eu escolho lá de Maquiavel, Política e Estado, no Gramsci. A luta política pressupõe saber a direção para onde nós vamos. E isso implica analisar as forças que estão em jogo. Isso que nós estamos tentando fazer aqui, fazemos nos cursos, esse belíssimo curso que foi dado aqui, o golpe, foi golpe sim, que eu já ouvi, só falta uma conferência para ouvir. E vale a pena ouvir, que são aulas que nos ajudam a avançar. Então precisamos disso, e esse é o papel da universidade, esse é o papel do intelectual, como diz Antônio Canto, a cada um com as suas ferramentas. A nossa é tentar pôr ordem nas ideias. Qual é a direção, para onde é que nós vamos empurrar? Mas nós precisamos ter vontade política, fazer política. Mas você só faz política com gente e com organização. Então, análise, vontade política e organização, organização, organização. Obrigado. Nós
Passamos então agora a parte de fala da plateia, né, perguntas, considerações. Seria bom que a gente tivesse a tarde inteira para ficar aqui, né, para dar tempo de todo mundo perguntar e colocar também as suas posições, mas a gente tem, né, o professor Gaudêncio tem também uma atividade à tarde, não vai poder ficar aqui e temos também que almoçar, tá? Então, eu penso que poderia a plateia se manifestar. Eu acho que de 3 em 3 o professor Gaudêncio pode responder ou fazer as suas colocações e a gente vai caminhando assim por mais 40 minutos. Tá? E eu peço que, se for uma pergunta, dá para fazer a pergunta e aí em 1 minuto. Se for alguma consideração, eu acho que 2 minutos é o suficiente para falar. Se por acaso sobrar mais tempo, a pessoa pede e faz outra fala. Tá? Então eu vou tentar aqui, talvez eu pedir a Ana para me ajudar aqui a captar as inscrições. E então nós vamos dar 2 minutos no máximo para as manifestações e as perguntas. E cada bloco de 3, o professor Gaudêncio se manifesta e a gente vai assim até o final. Tá? Então estão abertas as inscrições. Então já tem o professor Itamar, a Carol, mais alguém para esse primeiro bloco? Então, vamos Só que então. a gente não tem microfone sem fio, então as pessoas precisam se dirigir aqui, inclusive por conta das gravações, né? Bom dia, parabenizar a colocação do professor e trazer aqui uma preocupação para ir ajudando a compor esse quadro. Agora, na vinda de casa para cá, a minha mulher leu um post do Calegari, um post do Calegari falando que o ministro da Educação está agora solicitando aos deputados federais que indiquem municípios, escolas, para que seja distribuído as verbas de custeio. Eu fiquei boquiaberto com essa situação, porque de uma outra forma, retomar o velho clientelismo, o compadrio, a distribuição. Se a gente falava de projetos, então, a construção, uma ampliação, algo dessa forma, se compreende que as emendas parlamentares. Agora, emenda parlamentar para custeio, gente, é aquilo que é para comprar, para comprar giz, é para comprar papel, isso que é custeio. Então, vai ter a escola que tiver um padrinho político agora? Então, essa questão que eu queria que se considerasse primeiro. Carol. Bom dia. Eu queria falar um pouquinho sobre os projetos de lei que a gente, pela Frente Capixaba, está acompanhando aqui no Espírito Santo. Esses projetos de lei 1 e 2 da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, né, em 2019. Trazer aqui, compartilhar com vocês que nesse acompanhamento desses projetos, a gente tem percebido que a estratégia que antes era voltada fundamentalmente para esse discurso da doutrinação, agora traz uma novidade, né, que é a defesa da criança, né, proteger a criança do Estado, e aí na pessoa do educador. Então, esses projetos de lei colocam os educadores como uma ameaça à proteção das crianças. E aí a argumentação que se faz é baseada no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas trazendo uma leitura, né, a partir da noção que o Estatuto traz de proteção integral, que é família, sociedade e Estado, trazendo uma leitura que é o retorno ao pátrio poder, que o Estatuto da Criança e do Adolescente visava superar, né, tanto
doutrina da situação irregular da criança, quanto também a noção de pátrio poder também ela é alterada, né? Nesse sistema de proteção social para as crianças. E aí, então, assim, pensar um pouco como que a gente pode produzir estratégias nesse momento de trazer uma outra noção de proteção, né, que está se perdendo, e ao mesmo tempo pensando em estratégias de mudar esse discurso de que é a educação do Estado que ameaça as crianças e adolescentes, que a educação que tem sido feita nas escolas públicas estão ameaçando a integridade das crianças e dos adolescentes. Mais alguém? Ana. Não, você. Falar que eu tive o privilégio de estar com o Gaudêncio em 2 momentos, né? O mestrado logo depois da chamada abertura democrática, depois o doutorado no primeiro governo Lula, onde a gente já fazia, né, Marcelo, uma série de questões, uma série de críticas, só para dizer que, na verdade, embora eu acho que nessa plateia isso seja desnecessário, mas de que não se trata de uma petralha falando, né? Ontem, essa semana, o curso de psicologia está fazendo, eles chamam de semana calórica, e ontem teve uma mesa que Carol também participou, eu, a Carol e uma estudante do movimento estudantil, discutindo psicologias de luta. Os alunos quiseram fazer exatamente um pouco desse percurso do que foi estudar, fazer psicologia na ditadura, né? Eu peguei o finalzinho da ditadura. Eu sou psicóloga e professora do Departamento de Psicologia da UFES, eu esqueci de falar isso. E Carol, que já estudou, né, entre parênteses, na democracia, e uma estudante que está vivendo esse momento, que é uma ativista do movimento estudantil. E uma das questões que ontem falávamos, eu gostaria que se você pudesse trazer um pouco de como é que as outras universidades estão discutindo isso, é o efeito do escola sem partido na universidade. Porque temos falado de escola sem partido nas escolas. Só que tem um efeito do escola sem partido na universidade, na formação dos profissionais humanas, na formação dos profissionais que vão atuar nas políticas sociais e na formação dos profissionais de saúde. Porque começa a se produzir na universidade a impossibilidade de nós, professores, debatermos, trabalharmos com os estudantes determinadas questões que são fundamentais. Por exemplo, o psicólogo, ele é um profissional de saúde e ele é um profissional das ciências humanas, né? E ele trabalha com escola, trabalha com políticas de saúde que, por exemplo, vão trabalhar com a questão da violência, né? Que muitas crianças e jovens vivem, né? Por meio da questão do estupro, do assédio, etc. São conteúdos que a gente passa, né, a viver certos constrangimentos. Alguns de nós já estão vivendo constrangimentos também em sala de aula. Se você pudesse falar um pouquinho, eu te agradeço. Foi muito bom ver você de novo. Veja, você tentar ser breve, Itamar, isso também é inusitado, né? Isso mostra a ousadia, né, e o desprezo a qualquer parâmetro legal, né, no fundo. Porque, por exemplo, tem até os governos de Fernando Henrique, antes, ele tem dinheiro direto para a escola, né? Que é uma merreca, mas então, eu acho que o único mecanismo que a gente tem é jurídico. A gente tem conseguido avançar nisso. Várias coisas foram barradas juridicamente. Não é enfrentar, digamos, do ponto de vista apenas mas tem que ser tentar entrar com um mandato, enfim, uma liminar, etc. E isso a gente tem que usar os mecanismos de deputados, de vereadores do campo, enfim. E eu acho que mais que nunca as nossas organizações têm que se proteger juridicamente. Aliás, a Mariana Chauí, o dia depois da eleição, ela fez uma fala muito interessante, né? Que num primeiro momento a gente tinha que ir muito na institucionalidade.
nós temos que cobrar muita, porque as nossas instituições têm regulamentos, têm normas, não é verdade? E eu acho que essa é uma estratégia, tem que ser jurídica ali, mas até porque tem outra iniciativa que é muito mais no plano ideológico, organizar no Congresso um tipo de projeto que é uma outra vertente do Escola Sem Partido. Eu vi esses dias isso, mas que é uma coisa também na direção pelo MEC, tipo uma cartilha de pauta de conduta do professor, que vai na linha daquilo que o movimento Escola Sem Partido quer pôr na parede, né? Então, acho que é por aí. Carol, né? Veja, esse movimento ele tem usado diferentes estratégias. Por exemplo, o Najib diz o seguinte: não importa que aprovem, porque nós já estamos na sociedade. Então, uma das estratégias de trazer versões, trazer subterfúgios, trazer enfoque, digamos, mais apelativos à adesão dos pais, etc., é uma estratégia. Semana passada eu estava na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Pela manhã, a Comissão de Educação, que quem a dirige é uma jovem deputada que era do sindicato de lá, Beatriz Siqueira, uma grande militante, muito qualificada, e são 5 deputados na comissão. Ela foi eleita por dois deputados que são do Partido dos Trabalhadores e um partido que é um professor, mas e tem 2 caras lá do partido do governo. No dia da votação do parecer da comissão, pressionaram tanto esse professor que ele não foi. Então não houve a votação. E lá a estratégia é que não haja a votação, porque provavelmente perderia no parecer, para que o projeto ande sem o parecer. Tanto que chegou à Comissão de Educação sem o parecer da Comissão de Justiça. Então são estratégias, eles não dá para subestimar os adversários, não dá para subestimar. São estratégias que nós, como você está colocando, temos que lê-las e ver os mecanismos de enfrentá-las. Ana, sem dúvida na universidade tem vários mecanismos, mas um desses mecanismos é esvaziar, por exemplo, a contra-reforma do ensino médio já tem um efeito disso, né? Que é uma estratégia de esvaziar as licenciaturas, por exemplo. Mas não é isso só. Quer dizer, ali dentro também tem hoje grupos de estudantes e de professores organizados, defendendo a escola sem partido, defendendo... e nós temos que ir para o debate. Eu já enfrentei alguns debates em que as pessoas vêm, inclusive vêm agressivas. Num debate com o João Pedro Stedley, nós temos que fazer um cinturão, porque a agressividade era muito grande, a pessoa interrompendo. E ali, quem dirige tem que enfrentar. Aqui não é boteco, aqui não é igreja, aqui é universidade, aqui é argumento, debate e, no limite, desbombe. Vai sair daí. Mas não é, quer dizer, eu diria que é muito mais sutil a coisa. Não é tão... Tem na UF, por exemplo, tem na UFRJ, tem na UERJ, mas são grupos ainda minoritários, né? Acho que nós não devemos estimular o confronto agressivo, físico, porque é isso que eles querem, como diz Maria Chave, criar um fato, etc. E no nosso terreno, às vezes é uma paciência que só a experiência às vezes dá. Deixa o cara espernear,
Porque, na verdade, são um poço de ignorância. Imagine você vendo até as próprias redes, esses grupos mais agressivos. A cultura humana é mínima, né? A cultura política é mínima, e usam chaves, né? Slogans, etc. Tem um dado que eu vou aproveitar e dizer, né? Eu tenho andado aí nos institutos federais e algumas universidades. Há candidatos a reitor que dizem o seguinte: eu quero ficar em terceiro lugar, porque eu serei o reitor. Então, o que põe isso? Um esforço enorme, né? Que a gente, primeiro, ou criar candidatura de sorte que o cara não entre, a extrema-direita não entra. Eu já vi estratégia dizendo o seguinte, da Fronteira Sul, por exemplo, que é uma das universidades que querem fechar, que é das 18 universidades populares ligadas ao MST, os movimentos sociais. Lá tem um candidato que diz: eu vou ser o reitor. Já disse, abertamente, assim como a direita está se expressando: eu vou ser reitor, eu quero o terceiro lugar. Então, estou estudando conforme. Tem um candidato dos movimentos, mas tem mais 2 candidatos para diluir votos, de sorte que dos 3 fica o menos pior. Isto é, você pode perder a cabeça, mas tem alguém para negociar para que eles não sejam poder. Porque é essa estratégia. E nada garante, porque a coisa já há fatos que não elege o primeiro, elege o terceiro, Instituto de Estudos Imunes, né? Etc. Então eu não estou aqui querendo dar regras, nós temos que botar a cabeça para ver quais as estratégias. E nós, acho que temos a obrigação de fazer isso pela própria função de intelectuais que temos, os sindicatos, os estudantes, etc. Que estratégias novas para uma situação absolutamente nova de relações de forças e de forças que são turbulentas. Mais alguém? Mais alguém? Marcelo. Bom dia a todos e a todas. Professor Galdense, prazer revê-lo. Uma leitura sobre o quadro atual é de que, na verdade, nós vivemos uma regressão do senso comum. Regressão do senso comum. O Saviani dizia no texto clássico dele que nós estamos fazendo um movimento de avançar o senso comum para a consciência filosófica. No entanto, nós estamos vivendo a regressão do senso comum. Então, o posicionamento das crenças e dos valores democráticos sofre uma regressão em vista desse raciocínio fascista que tem sido difundido e ganha forte adesão nessa situação de desespero que a sociedade brasileira vive, de desemprego, né, de desorganização social, de desagregação. Ontem eu estava vendo a TV e vi o Alexandre Frota presidindo o Congresso Brasileiro, naquela cadeira que sentou Ulisses Guimarães. Isso, para mim, é a prova concreta dessa regressão do senso comum, né? Quer dizer, mas eu queria te perguntar uma coisa um pouco mais difícil de entender, que é o seguinte: quais são os riscos do impeachment do Bolsonaro? Não esqueçamos que o impeachment do Collor sorregueu o Itamar Franco e viabilizou o plano real e consolidou 8 anos de governo neoliberal. Então, a minha dúvida é que risco corremos, não com o Moro, mas sim com o Mourão. Quer dizer, como que na arquitetura atual, na conjunção
de forças, findo o processo de votação da Previdência e o desgaste permanente e voluntarioso do próprio governo, pela sua incapacidade de formulação, etc., como que por baixo disso já há um movimento de substituição. E como que nós podemos ser tragados nesse processo, no sentido de que vem alguma coisa mais consolidada aí por trás a perpetuar um projeto de extrema direita, mas com a capacidade melhor de formulação do que o governo que está aí. Isso tem me inquietado. E boa lembrança sua do Collor, né? Como que nós entramos nessa história juntos e tivemos que engolir 8 anos de governo que não tinha reeleição, Fernando Henrique com muito mais capacidade de formular um outro projeto. Queria que você ajudasse a gente a pensar. Mais alguma inscrição? Tem 2 vagas nesse bloco, é isso? 2 vagas e acaba. Mais alguém? Prazer revê-lo, professor Gaudêncio. E a minha inquietação é a seguinte: o golpe sofrido por nós brasileiros em 2016, eu entendo que ele se perpetua. Nós continuamos vivendo um golpe. Minha pergunta acredito que outros golpes virão, principalmente na educação, né, que nós já estamos vivendo o golpe na educação e o golpe contra os menos favorecidos, contra a minoria. Há alguma coisa que a universidade, que nós professores possamos fazer para impedir que isso aconteça? Então, já que ninguém se inscreveu, eu pedi para ocupar a última vaga ali. Aqui nós temos muita gente que não é da universidade, que sejam bem-vindos a nos visitar aqui no nosso sindicato, e o próprio Gaudêncio que está vindo de outro estado gentilmente aqui para nós. E tem uma série de coisas, tanto de dentro quanto de fora da universidade, que a gente não tem discutido. Desculpa, eu não me apresentei, né? Porque já tinham falado meu nome aqui. Eu sou Ana Carolina, professora do Centro de Educação. O Fórum Capixaba de Lutas Sociais, que a Júnia representou aqui na mesa, tem desde 16 de março de 2017 levantado uma bandeira contra o extermínio da juventude negra, e porque no mês de fevereiro de 2017, Gaudêncio, nós tivemos mais de 200 mortes durante o período da greve da PM aqui, e não houve a decretação de um único dia de luto por essas pessoas. O governo do estado acaba de anistiar os PMs do período da greve. Os casos, apesar de dizerem que muitos já estão apurados e que outros estão em apuração, e que não há envolvimento de nenhum policial em nenhuma das mortes, há um quadro bastante obscuro em relação a tudo isso. Então nós saímos de um governo Paulo Artung e entramos num governo Casa Grande, o que significou trocar 6 por meia dúzia no que se refere a muitas das nossas políticas. E isso é importante da gente pontuar, porque a gente está falando aqui o tempo todo de unidade da luta, da necessidade da gente se afirmar, da necessidade da gente fazer as bandeiras. E no nosso estado a gente tem, além dos problemas na educação, a gente tem problema na segurança, a gente tem problema nos direitos humanos, a gente tem problema em outras áreas de governo, inclusive na educação estadual também, né? Então isso é um dado que eu queria colocar aqui para a gente não esquecer disso. A outra coisa é que de dentro da universidade, então eu falei para fora, agora eu vou falar para dentro. De dentro da universidade a gente tem uma administração central que tem sido absolutamente autoritária, que tem sido altamente patrulhadora das nossas atividades aqui dentro. Tem nos impedido de exercer dignamente, nas melhores condições, a nossa atividade profissional, a atividade profissional dos técnicos e a atividade de estudo dos nossos alunos. Quando a nossa universidade aumenta o valor do restaurante universitário, e essa é uma decisão política, é de onde é que você vai tirar dinheiro e onde é que você vai colocar dinheiro, isso é uma decisão que reflete que tipo de administração a gente tem. Quando você tem uma resolução em tramitação no Conselho Universitário nesse momento,
que exige que uma parte da nossa categoria, que são os professores da educação básica, técnica e tecnológica, tenha ponto biométrico, tem que pôr o dedinho lá. As professoras da CRIAT têm que pôr dedinho lá para bater ponto biométrico. E elas pertencem à carreira de professores, EBTTs, mas são professoras. Isso, no meu entendimento, abre portas para que a gente tenha agora muito perto, esteja muito perto do magistério superior, tem que começar a bater ponto também, né? Ponto biométrico. Nós estamos sendo impedidos de lançar nos nossos planos de atividades docentes toda a carga horária que nós fazemos. Não, depois de 40 horas você não pode registrar mais. Então, todos nós que somos docentes fazemos, via de regra, muito mais do que essa carga horária. Porque nós temos já um processo de precarização do nosso trabalho aqui dentro e que agora nós estamos sendo impedidos de registrar. Então nós vamos parecer para a população que está fora da universidade pessoas caras e ineficientes que trabalham pouco para ganhar muito, porque a gente não vai poder registrar tudo que a gente faz. Então, a gente precisa fortalecer as nossas entidades de estudantes, técnicos e professores, e daí a importância, e a gente insistiu, desculpem os que ficaram mais para fora, lá em cima, mas a gente insistiu em fazer essa atividade aqui, no sindicato, porque é o espaço da militância política que a gente tem que garantir dentro da nossa universidade hoje, junto com os movimentos sociais, para que a gente possa enfrentar. Porque, olha, quem tem hoje um feitor como que nós temos, não precisa de um bolsonarista na reitoria. Peraí. Ana Heckert lembrou muito bem. E que é o atual presidente da Andifes. Aí mora o perigo. Marcelo, eu acho que o Marcelo coloca uma questão central, né, que é uma questão, problema para o campo democrático e é problema para o campo que está compondo o governo, né? Razões de ordem política para o impeachment já existiriam. É só aprofundar um pouco o campo das coincidências, né? Mas se investiga quando se quer. Por exemplo, o próprio parecer do Bretas para prender o Moro, eu não estou soltando Moro, não. Não, é porque eu escrevi. Olha a traição. Alguém me mandou dizer, ó, prenderam o Temer. Tem muita gente que dá vivas, eu não dou muitas vivas do cara. Eu gostaria de que prendesse quem mandou prender o Temer, né? Que aí o inconsciente era o Moro. Pronto. Isso é uma engenharia política que vai trazer contradições também. Veja a fala do presidente da Câmara ontem. Ele era o grande timoeiro da reforma. Ele disse, não, agora eu vou coordenar a reforma. Se o governo não... Enfim, então, quais são as dificuldades do impeachment? Eu concordo com as análises que dizem o seguinte: impeachment só há quando há duas forças juntas. Uma crise econômica e parlamento para o impeachment. Eu diria que com a queda do PIB, a Bolsa ontem deu outra queda com as prisões, quer dizer, o PIB está negativo nesse. Enfim, há um ingrediente econômico. E mesmo dentro da base, estão chiando, tanto que adiaram a colocar a comissão de justiça, o relator, porque é um tapa na cara. Vai aumentar agora, vai dizer que vai aumentar de 7 para 11 o INSS, uma reestrutura a carreira que teoricamente faria uma poupança de não sei quantos, 80 bilhões, mas acaba a 10. Então o próprio presidente do partido aí do governo disse, não, nós queremos ouvir. Então há um
Qual é o problema? O problema é que fazer o impeachment agora teria que assumir o presidente da Câmara, em 6 meses convocar eleições. Então, mesmo com o Lula preso, não dá garantia que não haja um outro candidato. Até porque mostrou, é um fracasso desta linha. Então, sabe-se sim que existem tensões, né? Mourão se desenvolve muito mais como um presidente do que o presidente. É verdade? Tem cultura universal, fala línguas, viveu em outros países, enfim, por mais que eu não goste, eu goste dele, eu tenho que reconhecer, ele tem uma outra estatura e é general. E olha, mas aí tem outras contradições, porque o Bolsonaro está no poder até hoje, a única coisa que fez foi defender os aposentados militares. Agora, e que conseguiu pouco, agora é que está dizendo, ó, ele foi lá e disse aos militares que vão pedir um sacrifíciozinho, mas nós vamos também compensar o que até hoje não nos permitiram, porque a esquerda não permitiu. Então é um tabuleiro com mais incógnitas. Porque eu compartilho que não é um céu de brigadeiro a mudança de A para B. Por que não é um céu de brigadeiro? Porque até no processo do golpe havia dentro das Forças Armadas, eu participei de algumas reuniões da Frente Brasil Popular, onde lá havia gente que estuda, professores que estudam o elemento militar. Nós estudamos pouco no campo da esquerda, o elemento militar. E o velho Gramsci dizia, se você quer fazer uma mudança mais funda, você tem que estudar a coordenação de força corporativa, dos nossos sindicatos, etc., econômica, política de classe e estratégica e técnica militar. Porque com todo o império, porque com toda a força dos americanos, com toda a bravata, papá, não conseguem tirar o presidente da Venezuela? Por que não? Porque ele tem 2 forças pilares, o judiciário, mas mais que o judiciário, as Forças Armadas fiéis. Eu estive lá dando um curso em 2015, um curso de pós-graduação com um grupo latino-americano, e lá eles têm a universidade que forma as Forças Armadas. Entende? Então você não viu nenhum general desertar, nenhum coronel desertar. 3, 4 soldados desertaram, mas entrar lá é guerra civil, é muita morte, porque tem técnica militar, tem estratégia militar e tem força internacional apoiando, China e Rússia. Então, não estou brincando Então, aqui, veja, é o Mourão que diz, não, as Forças Armadas não vão entrar nessa brincadeira. E veja, eu li algumas coisas que a ida do presidente à CIA é um recado para dentro da caserna. É um recado. Bom, eu estou apoiado por esses, não sou general, mas são análises. Então, Marcelo, acho que nós temos que ter grupos que analisem isso, estudem isso, que nos orientem nisso. No que está posto aí até hoje, provavelmente levem isso até 2 anos, que aí assume sem traumas. E o que é possível depende dentro das Forças Armadas, vai a força que pende. Pela leitura que eu tive desses debates, quem segurava o equilíbrio era o Vilas Boas. Eu ouvi de um tenente-coronel dizer o seguinte: os brasileiros deviam erguer uma estátua a ele. Entretanto, no momento da prisão do Lula, e nesse período, no dia que o Lula foi preso, eu fui a São Paulo, ia gravar um vídeo com um grupo de médicos lá que estudam doenças do trabalho,
e depois ia lá, na tarde, ia ação lá onde o Lula estava preso. E quem é que estava lá nessa entrevista? O Genuíno, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, e que dentro do governo debateu com os militares o plano de segurança, que era um plano de segurança de fronteira, de armas, etc., o que a Dilma investiu muito, um plano. Ele disse o seguinte, ó: nas Forças Armadas, quando um comandante é calado, ele não apita mais nada. O equilíbrio era 7-7, me parece. E desde esse momento, tanto que não é mais agora, né? Mas enfim, então, o indicador na tua pergunta, o indicador que a gente teria um governo militar legitimado pelo voto e não a banda Castelo e nem Geisel militar. Digo Castelo porque Castelo assumiu o poder, e a tese era honrar historicamente o papel das Forças Armadas, intervir e devolver o poder para os civis. E Geisel, que foi um governo que também não foi um governo limpo, mas que era um governo pelo menos que fortificou a Petrobras, desenvolveu a Unicamp, investiu na Embraer, enfim, tinha o veio nacionalista. Cadê o veio nacionalista das Forças Armadas? E esse é uma incógnita, por que estão tão caladas? Então é um tabuleiro, assim como nós. É um pouco o que Weber diz, né? Que há um reforço entre o ideário protestante e o espírito capitalista, pelo individualismo. Mas com isso não me leva a concluir que os protestantes querem o capitalismo. Então, mas é um reforço. Então aqui há elementos que se reforçam, né, nos seus contrários. Citei aí a defenestração do Collor. Caras pintadas na rua, a gente foi à rua, fora Collor, eu gritei muito. Conseguimos, mas o lado de lá também queria fora Collor. O problema é como ocupar, quem é que ocupa o dia seguinte? E essa é a tua pergunta. Eu diria, mas tomem isso como seria talvez uma coisa mais funda, mas menos pelos erros mesmo e pela autocrítica das Forças Armadas, menos paranoica, menos insana. Mas isso pelos sinais, né? Não. Por quê? Porque também o vice-presidente fez declarações muito parecidas antes de assumir a vice-presidência, declarações muito. Então, nós temos que estudar, temos que analisar, temos que ver. Mas a tua pergunta é exatamente uma pergunta para sindicatos, para partidos políticos, para a inteligência da universidade, enfim, para os movimentos sociais, se bem que os sabem. Como é seu nome? Silvana. Silvana, desculpa, eu estou já meio cansado e a gente dialogou antes, Silvana. A Silvana tem razão. O golpe continua em doses homeopáticas em várias medidas. Mas essas medidas, elas têm efeitos. Foi posto aqui. Mas o que é mais trágico é a reforma da Previdência, que acaba o pacto de gerações. Se essa passar assim, nós vamos ver o que foi o Chile. Até a OIT está dizendo, toda vez que você privatizou a Previdência, a OIT passou agora um texto dizendo, não é por aí. O Diese, vale a pena vocês entrarem no site do Diese, fez um documento de 25 páginas, mostrando ponto a ponto o caráter violento que significa isso. Tem muita minudência aí que a gente não está vendo. E veja vocês como são as contradições. A Globo
está sendo humilhada pelo governo. Mas como ela tem o mesmo projeto econômico do governo, tem que defender as teses do governo. Olha que loucura. Por isso que a Globo quer Mourão, porque ele é pelo menos imediatamente, ele não se elegeu pelo pós-verdade ou neo-mentira. Eu acho que é isso. E não é minha essa citação, é do Fábio, um sindicalista. Veja, eu tenho que ser. Fábio, um sindicalista, professor do Cefet Minas, um filósofo que tem a finura de fazer, os filósofos ajudam a fazer isso. Dizia Audêncio, isso é neo-mentira, é a forma de como construir a mentira e torná-la senso comum, como tu dizes. Então, a reforma da Previdência, Silvana, como a contra-reforma do ensino médio, ela interdita futuro. Porque o futuro se planta no presente. Nós somos fruto de um passado. Mas o futuro se começa aqui, hoje. Ele não acontece sem. E desestrutura o futuro, desenha o futuro. E tem uma coisa mais grave: a carteira verde e amarela que o Guedes quer impor. Olha o lema, ou o direito ou o emprego. Ou o direito ou o emprego. Então, golpes e golpes estão ali montados para serem votados. Ou carteira que precisa votar, não. Então, o que fazer? O primeiro dever é dentro de casa. E aí a fala da Ana, a quinta coluna está dentro das nossas instituições. A universidade pública oxalá tivesse uma cultura de esquerda ou uma cultura democrática. Entende? Eu orientei uma tese chamada A Gerência do Pensamento. O que se ensina em direito, o que se ensina em economia, o que se ensina em engenharia, em universidades públicas e privadas. Dominantemente se ensina o pensamento autoritário, positivista, etc. E você me permite, né, que nós temos que desconstruir o discurso meritocrático, porque, veja, como é que vai desconstruir política de cotas, por exemplo? Estou dizendo isso? Ou política de que quilombola e índio tenha direito a entrar numa escola pública, etc. Não, entra aí quem tem mérito, quem tem meritocracia. E vai para a lata do lixo 300 anos de escravidão, tem 400 anos de escravidão. O discurso da meritocracia está sob um suposto metafísico, no sentido figurado. Careco Zic diz isso. Qual é o argumento? O argumento é que todos nós tendemos ao bom, o útil e o agradável. É óbvio. Se está frio, a gente quer um calorzinho. Se está com fome, quer comer. Se está doente, quer ficar, não é verdade? E também nós todos recebemos uma racionalidade igual. Somos seres racionais. Portanto, esse egoísmo positivo e a nossa racionalidade nos coloca no mercado em iguais condições. E, portanto, o descendente de escravo, no dia seguinte, que foi abolida a escravidão, ele estava em iguais condições do seu patrão. Esse é um raciocínio letal. Qual é o mérito? Eu disse que eu estou aqui para um desvio padrão. Sou 7º filho de 9, dos quais 7 só tem 4 anos de escolaridade. Minha mãe se batizou aos 44 anos. Qual é a visão dos meus irmãos por mim? Que eu sou o que tem mérito. A sociedade passou isso para ele. Eu estou aqui porque eu sou inteligente. Eles são bons. Agora, mérito seria meu e de mérito deles se eles tivessem passado o mesmo percurso meu. Ali conta o sujeito e o desvio, mas
Dos meus 50 e poucos colegas que sobraram no último dia, que foram embora todo mundo, 14 no último dia, todo mundo desistiu, só deu um padre. E muito bom, aliás, um grande teólogo. Todos nós construímos uma vida digna. É professor universitário, é lutador, tipo João Pedro Stedler, lutando aí, um economista de mão cheia, etc, etc. Por quê? Porque nós tivemos a travessia do colonato, a cidadania política e a cidadania econômica. Mas você tem que dar, eu não posso dizer que eu sou mais inteligente que a minha irmã, que tem 4 anos de escolaridade, e eu sou doutor e ela não é porque ela não teve mérito. Isso é inculcado, como diz, no senso comum. Na universidade eu leciono à noite, quinto ano de pedagogia, 35 anos. Há conflito de paz, porque hoje faz a licenciatura é gente pobre, maior parte no Rio. No Rio é gente, inclusive, isso me dá uma chave, tem que concluir, porque senão não pode demais. Florestan Fernandes, em 1994, 5, foi fazer uma conferência no Rio e disse o seguinte, hoje o professor vem da classe popular. Eu, como filho de lavadeira nos anos 40, era tido como funcionário da burguesia. Hoje o professor vem do meio, e aí está um dos elementos nossos, porque nós temos identidade de classe. E esse é um ponto porque combatem o professor. O professor hoje, a maior parte dos professores que passaram por um mestrado, um doutorado, tem pelo menos uma visão de cidadania liberal. Eu não encontro dos mestrados e doutorados que eu participei, não encontro alunos, mesmo mestrados tipo FGV, numa época de ditadura. E é um risco isso. Esse é um ponto interessante a estudar, que Florestan colocou há quase 30 anos, 20 e poucos anos atrás. O que significa que quem tem a escola pública na mão seja pessoas do meio popular. A coordenadora que foi morta ali em Suzano era uma senhora de classe popular, morava, enfim. Então tem elementos aí, tem elementos que nós também podemos trabalhar em nosso favor. E a Ana, eu acho que coloca por fim uma situação, né, que nos cobra a ver o que acontece em nossas instituições. A minha hipótese é o seguinte: nós não podemos ter o mesmo critério e o mesmo movimento de eleição de representantes como fizemos até hoje. Eu não sei qual é a melhor forma, mas nós temos que dialogar muito. Temos que exigir institucionalidade dentro da nossa... Isso que a Ana disse, vai ser maior, porque se de fato não vai haver nenhum concurso, o que vai ocorrer? Nós temos que dar mais tempo de aulas e diminuir turmas. Então, vai ter um duplo efeito em cima de nós e negação de vaga para alunos. Agradeço. Certamente nós nunca esgotamos nenhum tema, né? Mas eu quero parabenizar o sindicato, as frentes, né, dessa insistência, porque quem faz a mudança não somos nós. Eu aprendi isso lendo história e lendo revoluções. Quem faz a mudança no limite é a massa. É o povo sem medo, é o MST, é o movimento negro. Nós estamos juntos, mas nós somos pouco. Agora, a história mostra que a gente é fundamental para organizar aquilo que a massa precisa construir. Por isso que eu gosto muito dessa síntese de Florestan Fernandes. E eu, gramscianamente, me perdoem quem já ouviu, porque a decorei. Tem um livro chamado Sociologia, e lá bastante ele tem um texto chamado A Geração Perdida. E ele escreveu esse texto vindo de um encontro internacional, num aeroporto, do avião não ia, ele começou a escrever, e daí começou, impulsivamente, a escrever, depois fez o texto. E as perguntas que ele se faz é o seguinte: o que queríamos, onde erramos
por que erramos e como aprender com o erro. Não erramos por ter defendido a nação. É uma geração que defende a nação, querem construir uma nação autônoma e soberana. A minha educação foi essa: construir, meus mestres disseram, temos que construir uma nação soberana e autônoma, dialogando com outras nações soberanas e autônomas. Também não erramos por ter defendido a democracia. O nosso erro foi de outro calibre: ter feito esse caminho junto a uma minoria prepotente e uma maioria desvalida. E aí ele acrescenta: o nosso papel do intelectual divergente não é lutar pelo povo, é estar com o povo para que ele adquira o mais rápido possível os instrumentos de fazer a revolução necessária. Este é o papel do sindicato, esse é o papel, Silvana, é o papel do professor, pelo modo de ensinar, pelo método de ensinar, para não transgredir valores, etc. Isso é político. E, portanto, eu acho que o voltar ao Florestan também nos dá esperança. E ele tem um outro texto que nos dá esperança, Círculos da História. Eu dizia que era circuitos, mas é círculos da história, no livro. Eu até citei errado esse livro no texto, e depois que espalhou, depois para corrigir é difícil, né? E aí vão fazendo o erro, e acontece. E ele diz o seguinte: a história nunca se fecha e abre por si. Somos homens e mulheres em conflito que fecham e abrem o circuito da história. Nós estamos num momento que tem que abrir-nos, e é por isso que a gente está por aí. Obrigado. Essa atividade de hoje tem que vir acompanhada depois com as nossas ações. Então nós temos que estar prontos a agir, a participar das atividades em luta pelos nossos direitos. E num primeiro momento ela nasce para enfrentar o escola de partido único, o escola sem partido. Mas a gente não queria ficar simplesmente, como bem lembrou o professor Itamar, não é simplesmente uma reação ao escola sem partido, é uma proposta, né? E essa escola democrática, a gente sabe da importância de refletir sobre o que é ser uma escola, que escola queremos, o que é ser democracia, a ligação entre uma sociedade democrática e essa escola democrática. Então essa construção mais ativa, proativa da escola democrática. Então, acho que o Fórum Capixaba de Lutas Sociais tem acolhido os movimentos que têm sido feitos para articular junto às instâncias herdeiras da política capixaba uma resistência, né, a luta contra esse projeto que quer instalar e quer consolidar a instalação de um modo obscurantista, do silenciamento da diferença, do apagamento da diferença, do silenciamento do contraditório. Somos uma frente que reúne diversos grupos porque acreditamos que a conjuntura atual nos convoca a unir e somar esforços para lutas mais unificadas e fortes a favor das liberdades democráticas. Temos a convicção de que nenhum grupo, isoladamente, será capaz de enfrentar a atual conjuntura, e aqui reafirmamos o lema "Ninguém solta a mão de ninguém", a não ser para colocar as mãos à obra nas ações e lutas conjuntas que nos fazem mais fortes. O enfrentamento para essa luta não termina aqui, né, até mesmo usando as palavras do Gaudêncio, tá? Nós precisamos estar juntos em outros momentos. Então eu gostaria que vocês, né, aqueles que viram a apresentação das frentes aqui, né, podem acessar a página da frente, dessas frentes, acessar a página da DUFS, que vocês vão ver lá as atividades, né, dessas entidades, e para nos ajudar na luta do dia a dia.